É uma honra e estar aqui, e eu estou bem emocionada por estar aqui, onde tudo começou na minha vida. E alguns anos atrás, quando eu cheguei nesta casa, Deus me deu um sonho. E eu disse, não, Senhor, o Senhor se enganou. Eu sonhei que eu estava diante da igreja e eu ministrava para a igreja. E Deus dizia assim, eu vou te levantar como pastora. E eu dizia, não, está errado, não é comigo. E aí, num segundo sonho, Deus mostrava de novo, né, uma tenda, era como se fosse uma tenda, e essa tenda aumentava, e de novo eu ministrando, e eu dizia, não, Deus, eu não posso fazer isso, eu não consigo falar. E Deus disse, quem disse que é você quem vai falar? E é com esse temor hoje que eu subo aqui, sabendo que eu posso até ser usada, mas é Ele quem vai falar. Em nome de Jesus. E eu quero contar para vocês uma história de amor. Não é a minha história de amor. Poderia contar muitos testemunhos da minha vida. Tantas coisas lindas, tantas coisas difíceis aconteceram para chegar até aqui. Mas o Senhor me deu uma palavra para esta noite. E eu queria que você abrisse comigo em Oséias, capítulo 1. Nós vamos ler do 1 ao 9. Oséias, capítulo 1, do 1 ao 9. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, na terra de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, na terra de Israel. Quando o Senhor Deus falou pela primeira vez por meio de Oséias ao povo de Israel, ele disse a Oséias, vá e case com uma prostituta de um templo pagão. Os filhos que nascerem serão filhos de uma prostituta, pois o povo de Israel agiu como uma prostituta. Eles foram infiéis e me abandonaram. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim. Quando nasceu o primeiro filho, o Senhor Deus disse a Oséias, ponha no menino o nome de Jezreel, porque daqui a pouco vou castigar o rei de Israel por causa dos crimes de morte que o rei Jeú, o antepassado dele, cometeu em Jezreel. Vou acabar com o reino de Israel, e no vale de Jezreel destruirei o poder militar de Israel. Depois Gomer deu à luz uma filha, e o Senhor disse a Oséias, ponha na menina o nome de não amada. Vamos ver como está lá, se é Lohuama, que é não amada. Porque eu não terei mais amor pelo povo de Israel, e não perdoarei, mas continuarei a amar o povo de Judá. Eu mesmo, o Senhor, seu Deus, os salvarei. Porém, não farei isso por meio de guerra. Não usarei arcos e flechas, nem espada, nem cavalos de guerras e cavaleiros. Depois que desmamou a filha, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz outro filho. E o Senhor Deus disse, ponha no menino o nome Lo-Amir, não meu povo, pois o povo de Israel não é mais o meu povo, e eu não sou mais o Deus deles. Difícil se ouvir assim, né? Que Deus dar uma ordem a uma pessoa, faça, cumpra. E coisas difíceis ainda mais. Quão duras foram essas ordens de Deus para Oséias. Mas eu queria com você entender um pouco o contexto em que Oséias está inserido. Depois da morte do rei Salomão, em 931 a.C., e eu vou pedir para você ter um pouquinho de paciência comigo, porque
Eu vou precisar entrar um pouquinho nos detalhes para depois explicar que história de amor foi essa. 10 tribos romperam com a dinastia de Davi e seguiram Jeroboão I, formando o reino do norte. Esse reino foi levado cativo para a Síria em 722 a.C. Então nós temos 209 anos nesse tempo em que eles ficaram cativos. Eles tiveram 19 reis e 8 diferentes dinastias. E nenhum desses reis andou com Deus. 19 reis, nenhum andou com Deus. Muito pelo contrário. E Jeroboão I, ele induziu o povo a adorar um bezerro de ouro, em lugar de servir ao Deus vivo. Deus levantou Oséias nesse tempo de apostasia religiosa. Ele era contemporâneo de Isaías, de Amós, de Miqueias. Oséias foi profeta em um tempo em que havia paz e prosperidade financeira no reino. O rei, ele tinha conquistado tudo já estava tudo conquistado. Eles estavam vivendo em paz dentro de suas muralhas. Paz em questão de guerras. Ele não tinha conflito de guerras. Porque se alguém viesse, ele entrava em acordo. Ele pagava para que tudo ficasse em paz. Mas quem tinha paz eram os ricos, não os pobres. Quem tinha prosperidade, prosperava ainda mais. Mas quem era inocente, quem era frágil, quem era mais fragilizado, esses não tinham o mesmo recurso. Então, balança desonesta, desigualdade social. E se você for comparar alguma coisa com os dias de hoje, é isso mesmo, é bem parecido com o que a gente vive. Quando morre o rei Jeroboão II, o povo de Israel entra em decadência financeira. Então, aquilo que era bom agora, que era bom para alguns, ruim para outros, agora todo mundo está na mesma situação. Então, está difícil financeiramente para todo mundo. Entra agora depravação, idolatria, apostasia, problemas, com a política, conspirações e assassinatos de reis. O que os governantes fazem agora? Eles buscam estratégias de estreitar politicamente com outros reinos, buscar ajuda política com outros reinos. O norte vai buscar a Síria, porque ele já era cativo, já pagava impostos para a Síria mesmo. E o sul, o reino do sul, busca ajuda com o Egito. Essas alianças trazem mais opressão e deixam o povo ainda mais fragilizado. Então estava acontecendo isso nessa época. E aí eu quero ver com você o que o profeta vai dizer sobre o que está acontecendo com eles. E se você nunca leu o livro de Oséias, hoje você vai ler um bom tanto dele comigo, amém? Então, abre ali no capítulo 5, versículo 13. Quando Israel percebeu que estava doente, e Judá notou que também estava ferido, Israel foi procurar a ajuda do poderoso rei da Síria, mas ele não pôde curar, nem fazer sarar os seus ferimentos. Então aqui, Oséias está mostrando que a solução não estava nas estratégias políticas, não estavam nas alianças políticas. O povo buscava isso, acreditava que a política ia salvar, acreditava que o governante ia salvar. Mas não estava no governante, não estava nas estratégias. Onde será que estava essa solução? Vamos mais um pouquinho. Capítulo 4, versículo do 1 ao 2. O Senhor Deus tem uma acusação a fazer contra o povo que vive neste país. Escutem, israelitas, o que Deus está dizendo. Não há sinceridade, não há bondade, e ninguém neste país quer saber de Deus. Juram falso,
mentem, matam, roubam e cometem adultério. Os crimes e os assassinatos aumentam. A gente percebe aqui quase toda a tábua da lei sendo quebrada. Os princípios de Deus sendo quebrados. E se você olhar para os dias de hoje, olhar para fora, às vezes olhar para dentro, a gente consegue perceber que também as tábuas estão sendo quebradas. Que a lei é quebrada, que os princípios é quebrados. Não é tão distante. O Antigo Testamento não é ultrapassado, não está tão distante. É real. E aqui nesse tempo era escancarado. Era em todas as ruas, nas praças. Todos podiam ver fraude, tramas, trapaças, imoralidades, bebedeiras. Era isso que se via naquele tempo. No versículo 3. 4, versículo 3. Por isso a terra ficará seca, e tudo que vive nela morrerá. Morrerão os animais, as aves e até os peixes. A gente vê aqui até a natureza. O habitat daquelas pessoas estava se degradando, estava se destruindo. E o profeta, ele denuncia qual é o problema, lá no versículo 6. O meu povo não quer saber de mim, e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim, e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como meus sacerdotes. O meu povo perece por falta de conhecimento. Deus não quer que você conheça Ele só na palavra, só de ouvir o que Ele diz. Ele quer que você conheça Ele, de experimentar Ele, de andar com Ele, de viver com Ele. Muitas vezes a gente estuda, lê. Eu fiz o meu devocional porque eu li a Bíblia hoje. Mas não para ouvir, e não para obedecer. Porque uma coisa é você ouvir o que ele está dizendo aqui. Não é para mim. Não, isso não se encaixa na minha vida hoje. Não, isso aqui ele falou para aquele povo lá para aquele tempo. Ele fala hoje. Quando eu abro a Bíblia, eu tenho esse hábito. Eu abro a Bíblia assim, o que o Senhor vai falar comigo hoje? E eu vou lendo, até que o Espírito Santo salta aquela palavra. Meu marido, ele já vai lá, ele já tem o estudo dele, assim, eu vou ler tal coisa, né? Então é diferente o nosso padrão. Às vezes Deus dá ali o versículo, ele lembra de alguma coisa e vai lá estudar. Eu não, eu tenho que pegar, sentar com calma. E eu vou lendo. E às vezes realmente passa algumas coisas que não está falando nada comigo naquele momento. Mas daí algo salta. E ali eu sei que o Espírito Santo quer falar comigo. Eu sei que o Espírito Santo quer me ensinar alguma coisa naquela mensagem, naquele versículo ou num texto inteiro. E eu preciso parar para ouvir o que ele tem para dizer. Porque só assim eu posso conhecer a vontade dele. Porque isso aqui não. Ele falou para o profeta. Ele falou lá para o profeta. Eu não sou profeta. Eu sou da oração. Não, eu sou lá do departamento infantil. Não sou profeta, então não é para mim. O pastor das ovelhas. Está falando para o pastor. Não está falando para mim. Então a gente fica buscando justificativas para não viver esse conhecer de Deus. E a gente precisa se entregar mais. O Senhor está nos chamando para ouvir mais, para conhecer Ele de verdade e adorá-lo em espírito e em verdade. É isso que Ele busca. Ele não quer pessoas que, Deus falou lá em tal versículo assim, assim, assado. Eu admiro quem consegue. Eu não tenho esse dom. Eu lembro, de algumas coisas e tal, mas eu não tenho esse dom de falar assim, exato, ali, tá ali, escrito naquele enderecinho ali, diferente do meu esposo. Mas é importante que eu entenda o que aquela mensagem está dizendo, o que aquele versículo está dizendo. Muito mais do que saber onde ele está, muito mais do que conhecer a palavra, é conhecer o Deus que deixou essa palavra.
conhecer o Deus que fala. Versículo 11, 4:11. Deus diz. E aí a gente vai vendo vários versículos aqui. Deus diz, Deus diz, Deus diz. Deus está falando. O meu povo está perdendo o juízo, porque anda bebendo muito vinho. Imoralidade sexual, embriaguez, não deixa, não permite, impede que a gente entenda. E isso é muito verdade, porque quando eu vivia no mundo, quando eu estava lá, que eu bebia, que eu dançava, que eu fazia, eu não entendia isso como pecado. Eu não entendia que aquilo que eu fazia era pecado. Eu tenho certeza que muitos, no passado, dançaram umas musiquinhas do El Chan. Quando eu era criança, pequenininha. Nem eu e nem minha família entendia isso como pecado. Quando eu vejo hoje uma família com uma criança dançando funk, requebrando, eu tenho misericórdia. Eu oro porque eu entendo que eu já estive naquela posição de não entender o que é pecado. Então eu oro para que Deus revele o pecado, para que Deus mostre, para que aquela pessoa enxergue aquele pecado, porque a maldade não permite. Os prazeres do mundo não permitem entender o que é pecado. Capítulo 6, versículo 6. Eu quero que vocês me amem, e não que me ofereçam sacrifícios, em vez de trazer ofertas queimadas. Eu prefiro que o meu povo me obedeça. Religiosidade não era problema para esse povo. Esse povo sabia cumprir os seus propósitos, seus papéis, e vir diante do Senhor e entregar os seus sacrifícios. Culto de domingo não me faz mais santo. É claro que é melhor você estar aqui do que você estar em qualquer outro lugar. Mas eu preciso entender que vai além daqui. Começa aqui. E aí eu levo lá para minha casa, eu levo para o meu trabalho e eu continuo essa adoração. Eu não adoro Deus só aqui. Eu continuo e eu prossigo. Aqui eu me encho e aí eu volto para continuar. Cada vez mais, adorando mais e permanecendo na presença. Eu não saio da porta para fora e acabou o culto da minha vida. O culto continua. O culto permanece. Enquanto eu respirar, o culto continua. Então para eles não era problema a adoração. Eles iam, adoravam. Mas não era adoração verdadeira. Essa que o Senhor espera de nós. Em espírito e em verdade. No versículo 1 do capítulo 6, o povo de Israel diz: venham, voltemos todos para Deus, o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas com certeza nos perdoará. Quando a coisa aperta, para quem que a gente corre? Para Deus. Coisa apertou, Deus, socorro, Deus, o emprego, Deus cura, Deus abre a porta de emprego. Mas e o que eu faço depois disso? Depois de conquistar aquilo que eu pedi para Deus Todo-Poderoso, que é capaz de fazer todas as coisas? A minha adoração se encerra, porque muitas vezes, muitas pessoas vêm até o Senhor, pede pelo milagre, recebe e nunca mais volta, porque a sua adoração foi vazia, porque foi interesseiro, porque a sua adoração está baseada só em entregar, e aqui saiu da porta para fora, está tudo leve, está tudo bem, eu levo a minha vida, porque o interessante é ser feliz. O que o mundo busca hoje é felicidade, e eu digo que o mundo precisa hoje é paz. E quem pode dar essa paz? Jesus Cristo. Ele tem a paz. Ele é a paz. Então o mundo está buscando, não está encontrando, está cada vez mais se perdendo. E o versículo 4 completa um pouquinho mais isso que
que o versículo 1 diz: mas o Senhor Deus responde: o que é que eu vou fazer com você, Israel? E com você, Judá? O que é que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro como a cerração ao nascer do sol. É como orvalho que seca logo de manhã. Uma adoração vazia, uma busca vazia, interesseira. E aí não me sustenta. Porque a hora que eu recebo, obrigada, Jesus. Quantos de vocês, líderes de células, tiveram em suas células pessoas que chegaram desesperadas, buscando um milagre, e de repente, puf, sumiram, desaparecem. E quando você encontra, lembra aquela oração que você fez? Deu certo, tá tudo certo agora. Não volta para agradecer, muitas vezes. Mas é a oportunidade que Deus dá para essa pessoa vir. E eu creio, uma hora a gente continua orando, né? A gente continua orando. O Senhor traz à memória essas pessoas e a gente ora mais um pouquinho por elas e uma hora elas voltam. Uma hora cai e a semente vai dar fruto. Uma hora aquele coração se torna, o Espírito Santo vai massageando, vai, né, amassando aquela terrinha e se torna uma terra fértil. E o milagre acontece também. Não só o milagre que ela veio buscar das mãos do Senhor, mas o milagre da restauração, o milagre da salvação acontece. No capítulo 7, no versículo 8, nós vamos ver como o povo estava entregue à mundania. Totalmente entregue ao mundanismo. Desculpa a palavra errada. É o nervosismo. Versículo 8. O mundanismo nesse povo, olha só. O Senhor diz: o povo de Israel faz acordos com outros povos e agora parecem um pão mal assado. Um pão mal assado serve para quê? É inútil, vai para o lixo. Ou que assa demais, fica duro que nem pedra, vai para o lixo. Ou que não assa nada. Quem gosta de comer pão cru? Que você abre por fora, até parece uma casquinha, mas quando abre, está tudo molengo dentro. Em outra versão vai dizer um pão que não foi virado. Porque daí queima por cima e embaixo não assa. Queima de um lado. Inútil. Inútil. A Bíblia fala que nos mostra sobre o trigo e ensina sobre o trigo é alimento e nos compara, né? Compara a igreja, compara o reino de Deus e diz que há o trigo e há o joio. E aí você escolhe se você quer ser trigo ou se você quer ser joio. Por quê? Porque o trigo é alimento. Você alimenta a vida do seu irmão. Você aconselha, você ajuda, você prospera, você auxilia o seu irmão. Nisso você é alimento na vida de alguém. Então, um pão não assado, não virado, vai para o lixo, é jogado fora, comparando com um joio, é lançado fora. Capítulo 9, versículo 9. Eles se afundaram tanto no pecado quanto o povo que estava em Gibeá. Deus lembrará dos pecados destes e o castigará. Então a corrupção estava muito entranhada nesse povo. Eles se afundaram no pecado. Eles se afundaram tanto. A minha Bíblia diz, se afundaram tanto. Não só se afundaram. Outros diz profundamente no pecado. Se afundaram profundamente no pecado. Então esse povo estava, a maldade, o pecado estava tão entranhado que você não conseguia separar. Era como se tivesse perdido. Não tem mais o que fazer com esse povo. Olha o que Deus diz sobre um povo. Não tem o que fazer com esse povo. Eu vou castigar. É a única coisa que merece é castigo. E aí você olha para você e percebe um Deus que te amou tão profundamente, independente do seu profundo pecado. Porque a gente ouviu o ministro semana passada. Quem é que vem por amor? É difícil. Muitos vêm pela dor. E essa dor é causada por muito pecado.
Geralmente é assim que a gente vem para Deus, por causa de muito pecado. E aí a gente encontra um imenso amor que nos perdoa, que nos lava, que nos limpa e que muda a nossa vida, que transforma a nossa vida. E não é diferente com a minha vida, porque foi assim que eu cheguei aqui, despedaçada. Para mim, eu achava que não tinha solução para a minha vida. Quando eu entrava nessa igreja, eu sentava lá no fundo. Porque eu achava que já era muito para mim poder entrar na igreja. De tanto pecado que eu tinha, eu não me sentia digna de entrar e ser considerada filha de Deus. Eu me sentia uma bastarda. E aqui nesse altar eu ouvia milagres, eu via gente contando milagres e coisas lindas que aconteciam na vida delas, mas eu não acreditava que era para mim. Eu achava que não. Eu acreditava no Deus que fazia aqueles milagres, mas eu não me sentia merecedora daquilo. Eu achava que não ia acontecer comigo. E aí eu sentava lá no fundo, terminava o culto, eu ia embora bem rapidinho para ninguém nem me ver. Eu não me sentia digna de estar no meio das pessoas. E assim foi na célula, até que o Espírito Santo me mostrou uma outra coisa. Me mostrou que Ele me amava, e que Ele estava me resgatando, e que Ele tinha planos para a minha vida. E aqui a gente parece, né? A gente sente que é como se esse povo não tem solução para eles, e que Deus quer exterminar de vez. Alguns Deus exterminou, e a gente vai ver, né, na história da Bíblia aqui, que Deus foi exterminando alguns povos, mas aqui era o povo dele, era Israel, era os filhos que Ele mesmo levantou para Ele. E Ele dizer uma palavra tão dura assim. No capítulo 11, no versículo 2, a gente vai ver a apostasia do povo. Então, um povo que vinha, que adorava, que conhecia o Deus de falar, né? Mas escolheu se afastar de Deus. Porém, quanto mais eu o chamava, mais ele se afastava de mim. O meu povo ofereceu sacrifícios ao Deus Baal e queimou incenso em honra dos ídolos. Por escolha própria. Eles tiveram a oportunidade. Eles conheceram o que Deus fazia, mas escolheram seguir um outro caminho. Escolheram abandonar Deus. E isso é apostasia. É abandonar Deus. Abandonar a partir do momento em que eu conheço, que eu sei, eu falo assim, não é isso que eu quero para a minha vida. Tenho coisa melhor para fazer. Essa é a apostasia. E quantos abandonaram Jesus? Quantos o conheceram e preferiram não permanecer com Ele? Então a gente vai vendo aqui, o profeta ele vai falar um pouco mais, e a gente vai entender a idolatria em que eles estavam rendidos e toda a situação degradante em que eles viviam, das imoralidades e das coisas que ele vivia. E aí Deus vem e levanta Oséias, não para dar uma mensagem para o povo, porque ele já tinha mandado outros profetas, já tinha levantado os outros profetas, e eles não quiseram, eles não aceitaram, eles não deram ouvidos. E aí ele levanta Oséias e diz, você não vai dizer uma mensagem, você vai ser a mensagem. E ele viveu na carne a mensagem. E Deus diz, vai lá, pega uma prostituta, num templo pagão, então ela era uma prostituta cultual, e case-se com ela. Prostituta cultual eram mulheres que elas estavam no templo para oferecer sexo em adoração aos ídolos, certo? Então ele foi lá, escolheu Gomer e se casou com ela. Que lindo! Porque ele foi um homem obediente. Mas ele não era só um homem obediente, ele era um homem temente. Era um homem que entendia o propósito. Porque eu duvido Deus dizer para você, qualquer um de vocês, case-se com uma mulher prostituta. Vai lá, casa com a mulher prostituta. Você não vai querer, homem. Que homem hoje ia querer? Ia dizer, Deus, seguinte, né? Se ela se converter, eu até entendo. Mas diferente disso, tá complicado. Mas nessa época ainda mais.
Uma prostituta no templo pagão, por um profeta, por um homem de Deus. E existiam, algumas regras. Por exemplo, sacerdotes não podiam casar com mulheres que não fossem virgens. Casar com mulheres separadas. Então, um profeta, no mínimo, ele espera uma mulher virgem, honrada. Não, eu esperava naquela época uma mulher imaculada, que fosse servir dentro de casa e fosse ajudá-lo no ministério. Mas não é só o profeta que pensa assim. Muitos homens desejam isso para as suas vidas. Não está errado. Não vou dizer que está errado. Mas, vindo para essa situação aqui, é uma situação muito complicada. E ele, temente ao Senhor, entendendo o propósito, obedece. E aí nós vemos que ela, voltando para o texto do capítulo 1, ela tem um primeiro filho. E ela dá à luz ao filho de Oséias. Nessa minha versão, NHTL não diz, mas NVI, outras versões vai dizer que ela deu à luz a um filho de Oséias. Vai explicar que o filho era de Oséias. Vai dar ênfase a esse detalhe. Certo? Então, e aí Deus vem e diz, coloca o nome dele de Jezreel. Sabe o que quer dizer Jezreel? Quer dizer chacina, ou banho de sangue. Porque foi o que aconteceu na região de Jezreel. Um banho de sangue. E aí Deus vem e diz, lá no versículo 4, ponha no menino o nome de Jezreel, porque daqui a pouco vou castigar o rei de Israel por causa dos crimes da morte que o rei Jeú, o antepassado dele, cometeu neste lugar chamado Jezreel. E aí, pensa aí, o profeta andando na rua com um menino chamado Jezreel. E aí pergunta, profeta, um menino na sua casa, como é que é o nome do seu filho? Banho de sangue. Porque não era só a vida do profeta que era a mensagem. A casa dele transmitia a mensagem que era para o povo. Então Deus diz, porque eu vou castigar o povo. Eu vou castigar o rei de Israel. E aí, Gomer tem uma segunda gestação. E aqui a gente já pode compreender que possivelmente essa gestação já é fruto de adultério. Porque ela já escolhe não ser mais fiel ao seu marido, ao seu casamento. Não ser fiel à sua casa. Porque ser resgatada da prostituição não foi suficiente para aquela mulher. Não foi suficiente para quebrantar o seu coração. A oportunidade de ter uma casa, de viver uma vida digna, não foi suficiente para querer isso para ela. E ela abre mão disso. Então, agora, Deus diz, ela tem uma menina e Deus diz, bota o nome de Lo-Ruama. Não amada, desfavorecida. E agora, mais uma mensagem para o povo, porque eu não favorecerei mais este povo, porque eu não amo mais este povo. E aí vem um terceiro filho, Lo-Ammi, não um povo meu, não meu filho. Aí você pensa, já pensou no nome de um filho? Não meu filho. E todo mundo sabia qual era a condição agora dessa família. Pois ele mesmo, o nome do filho dele mesmo estava dizendo, esse é o não meu filho. E assim é o povo de Deus, não é mais filho de Deus. E Deus vem mais uma vez nessa mensagem mostrando, o que Ele faz e qual é o desejo dEle para as nossas vidas. Quando Gomer está na prostituição novamente, com seus amantes, com seus, com as suas aventuras, e a gente vai ver no capítulo 2 e no capítulo 3 sobre isso. Ele envia provisão para esta mulher, porque ela estava passando fome. Esse marido vai lá, envia provisão, envia vinho, envia linho para ela. E ela olha para tudo aquilo e fala assim, vamos fazer uma oferenda para Baal, porque com certeza foi ele que cuidou de mim. E é assim que a gente faz muitas vezes com Deus. Porque a gente não consegue reconhecer Ele agindo na nossa vida.
A gente não reconhece os milagres dele na nossa vida. E muitas vezes, pequenas coisas. Pequenas coisas. Ah, eu não vou andar por esta rua porque é perigosa. Não, mas é porque eu sou esperto. Quantas vezes o Espírito Santo falou assim, vai lá e desliga a panela de pressão. Eu fui lá e desliguei a panela de pressão, antes que acontecesse um acidente. Coisas simples, coisas grandes. Teve uma vez que eu liguei para o meu esposo, não ande por tal lugar, porque o Espírito Santo me disse que vai acontecer alguma coisa com o carro naquele lugar. O que ele fez? Não andou naquele lugar. Ele não andou. Não tem como provar que não aconteceu, ou que poderia acontecer mesmo. Eu só tenho a certeza de que o Espírito Santo cuidou da gente. Essa é a minha certeza. E muitas vezes porque aquele emprego eu consegui porque eu sou esperto, eu sou inteligente, meu currículo é muito bom. E assim vai. Não, esse relacionamento aqui, olha, porque eu sou cuidadosa. E Deus está em todos os lugares, em todas as coisas, cuidando da gente. E essa mulher, ela, não foi meu marido, foi Baal. Vou fazer sacrifícios para ele. E o tempo passa. E está Oséias andando na rua, e ele olha e vê uma mulher fragilizada, magra, suja, faminta. E ele compra essa mulher. E a gente vai ver lá no capítulo 3, versículo 2. Fui e comprei a mulher por 15 barras de prata e 150 quilos de cevada. E eu disse, por muito tempo você vai esperar por mim. Durante esse tempo não se torne prostituta, nem se entregue a um amante. E eu também esperarei por você. E ele vai diante da sociedade, está ali aquela mulher sendo vendida. Olha a situação em que ela chegou, ao ponto de ser vendida. E este homem, mais uma vez, vai e compra, pega essa mulher, e ele diz para ela, capítulo 2, deixa eu ver se eu encontro aqui, gente, capítulo 2, do 19 ao 23. Israel, eu casarei com você, e para sempre você será a minha legítima esposa. Eu a tratarei com amor e carinho, e serei um marido fiel. Então você se dedicará a mim, o Senhor. Naquele tempo serei o seu Deus, serei o Deus que atenderei o pedido dos céus. Os céus atenderão o pedido da terra, dando-lhe chuvas. E a terra responderá, produzindo trigo, uvas e azeite. Assim eu atenderei as orações do meu povo, do povo de Israel. Plantarei o meu povo na terra prometida, para que eles sejam a minha própria plantação. E eu amarei aquela que se chama não amada, para aquele que se chama não povo meu. Eu direi, meu povo. Você é meu povo. E ele responderá, tu és meu Deus. Ele diz para aquela mulher, eu vou limpar os seus lábios, eu vou levar você para casa, eu vou ser fiel, eu vou cuidar de você, você não vai mais adorar Baal, eu vou tirar dos seus lábios o nome Baal, eu vou cuidar de você. E ele compra essa mulher. E aí, a gente pode imaginar a cena. Todo mundo olhando, agora, essa mulher pertence a ele comprou ela. É dele, ele pode fazer o que ela quiser. Estou conjecturando. Ele pode fazer o que ele quiser, pertence a ela. Agora não tem mais escapatória. Castiga, castiga. O povo era mau? Eu consigo entender assim. O povo era mau. Castiga ela. Bate nela. O que merecia? Qual que era a lei para adultério? Morte por apedrejamento. Então todo mundo pensou, agora o profeta, vai fazer papel de homem. Vai matar essa mulher. E ele olha para o povo e diz, é assim que Deus faz com vocês também.
Ele ama, Ele trata, Ele cuida, Ele limpa, Ele sara. Oséias é só uma sombra daquilo que Jesus fez por nós na cruz. O seu amor, que pagou um preço por você. Jesus pagou um preço de sangue, um preço altíssimo por você, e não é para te castigar. Ele não comprou você para te castigar, Ele comprou você para te salvar, para te resgatar, para mudar a sua história, para mudar a sua sorte, para que tudo fosse diferente. E não importa o tempo que você caminhe, entenda, Ele não quer o seu castigo. Jesus vem, Ele nos ensina sobre a parábola das ovelhas. Uma fugiu, e por causa de uma, o pastor vai e procura, porque essa uma importa para ele. Não é porque as 99 não importa, ele deixa para trás. As 99 estão seguras, ele garante a segurança das 99, e ele vai atrás dessa uma, porque essa uma é importante para ele. E se você é tão importante assim, não se esqueça, aquela pessoa que foi embora também é importante. Deus não apenas perdoa o seu povo, Ele também restaura. A Bíblia nos diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, e confiou ao homem o ministério da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Se você está aqui, entenda o preço precioso que foi pago pela sua vida. Naquela cruz, que restaura, que trata o nosso ser. Muitas vezes nós não entendemos o poder que a cruz tem sobre as nossas vidas. Jesus me salvou, agora eu vou para a igreja. Jesus me salvou e Ele me trata de filho, Ele me chama de filho. Você não é mais não amado, não amada. Você é amado, é favorecido. Você é filho de Deus. É isso que o sangue de Cristo faz. Nos tira lá, né? Aquelas coisas sujinhas. E nos transforma em filhos. Nos torna alguém. Eu não era ninguém, eu não era nada. E hoje eu sou filha. Hoje você é filho. E hoje você tem a oportunidade, com a ceia, de demonstrar que entende esse amor, que entende o poder desse sacrifício de Jesus. Quem sou eu para Jesus lembrar de mim naquela cruz e morreu por mim também? Morrer por mim, morrer por você. Mas eu tenho certeza que com o seu poder, quando Ele estava naquela cruz, Ele conhecia o meu nome, Ele conhecia o seu nome, Ele sabia por quem Ele estava morrendo. Ele não morreu aleatoriamente por um povo que ainda ia nascer, não, Ele morreu por mim. Ele conhecia o meu nome. Ele sabia que um dia a filha dele ia estar lá no fundo, se sentindo órfã, precisando desse amor, precisando ser chamada de filha. Ele sabia que um dia eu ia estar lá, que por acidente eu ia parar aqui na frente, aceitar Cristo, aceitei Jesus. Foi por acidente, só naquela hora, porque depois, a partir daquilo, começou a transformação. E eu permiti essa transformação, eu aceitei. Essa história de Gomer mexe comigo porque muitas vezes eu fui Gomer. Eu estava ali, eu tinha tudo para crescer, para receber aquilo, e eu demorei para entender esse amor. Demorei para aceitar esse amor, mas a partir do momento em que eu entendi, eu agarrei com todas as minhas forças. E eu não sou mais aquela menininha,
órfã lá do fundo da igreja. E é o que o Senhor tem para você nesta noite. É isso que Ele quer fazer na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. E eu agradeço a oportunidade. Se nessa noite você entende que essa palavra é para você, que você é filho, você pode até ter chegado aqui não se sentindo filho, se sentindo filha, e você quiser receber uma oração e quiser vir até a frente para receber esta oração e ter a sua vida transformada, assim como a minha foi transformada, vamos ficar de pé? E se você sente no seu coração que quer essa transformação, levante a sua mão. Se você está com vergonha de vir até a frente, alguém vai até você e vai orar com você. Talvez é a primeira vez e você está aí com tanto medo como eu, que estava lá atrás, me sentindo tão coagida. Então levante a sua mão e alguém vai até você e vai orar por você, para que você receba hoje o nome de filho, o nome de filha, filho e filha de um Pai todo-poderoso, mas também de um Pai todo amoroso, que espera por você, que anseia por você. Aleluia, Jesus. Eu te louvo, Jesus, nesta noite. Obrigada, Deus. Que o teu povo que antes não se sentia amado, se sinta amado, Senhor. Vem, Jesus, sobre os corações, quebrantando, Pai, perdoando todos os pecados, livrando de todo o mal, Senhor, transformando e restaurando, não só as emoções, mas a mente, para que permaneça no seu caminho, para que permaneça, Senhor Deus, firme em Ti, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Tu és santo, Deus. Obrigada, Pai. Porque o teu amor nos alcança todos os dias, porque o Senhor não desiste, o teu Espírito Santo é real e permanece ali do nosso lado, nos instruindo, nos moldando, nos aperfeiçoando, para agradar o seu coração, mas também para ter uma vida próspera e bem-sucedida aqui na terra. Eu creio, Deus, eu creio no poder da Tua palavra, e eu creio que muitos filhos aqui nascerão hoje e farão novos filhos para o Teu reino, serão agentes transformadores por onde passarem, Senhor Deus, mas trarão filhos para o Seu reino, porque filho gera filhos. Aleluia, Jesus. Pai me adotou, seu amor me encontrou. Senhor é bom, o Senhor é Eu bom, era órfão, e a sua bondade alcança o seu povo.
Glória a Deus, glória a Deus. Pode ficar aqui, pastora, por favor. Pastor Anthony, sobe com a gente. Pode falar comigo, igreja. Pastora Cris. Que palavra tremenda. Pastor Anthony, por favor. Vem, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Parabéns. Obrigado por compartilhar. Obrigado por se deixar ser usado.